Olá, está entrando no ar mais um talk show e hoje tá mais do que especial, viu? E antes de falar, antes de comentar o convidado, falar quem é ele, que, cara, diga-se de passagem, é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que eu amo, uma pessoa que eu sempre aprendi a respeitar desde pequeno. Mas antes, vamos para os nossos agradecimentos. Eu quero agradecer a Global Suplementos, em nome do Amauri e da Micheles Berages, a Necta Sorvete, em nome da família da Necta, o seu Cleiton, Dona Leni, a galera da Necta Sorvetes, Hipermercado Céu Azul, Cleovânio, que todo final de mês lá tem uma promoção show, o dia D do Hipermercado Céu Azul, vale a pena conferir. Cachaça Jamel, em nome do Eine e do André, que logo, logo estarão aqui. Rabelo Motors, em nome do Adriano Magalhães, obrigado pela parceria. Droga Certa, Marcelo Alves, doutor Marcelo, muito obrigado. Fazenda Babilônia, Dona Thelma, que o episódio dela bombou assim como todos, mas foi muito edificante, uma história bacaníssima. Obrigado, Dona Thelma. Cine Prime no Ana Shop, nosso amigo Marcos, e o Eduarda Confecções, é parente da Sirlene, do seu Marcelo. Obrigado a todos aí. E antes de mais nada, vamos lá conhecer o convidado de hoje, que nós estamos seguindo a linha de religiões. E hoje nós vamos falar dos evangélicos. Eu trouxe um pastor evangélico da Igreja Batista Antioquia, que é meu amigo, pastor Sandro Morato Suzana. Pastor, que satisfação enorme você estar aqui no programa hoje. Você é um cara que eu falei no começo, é um amigo. Além de ser uma autoridade eclesiástica, é um amigo. Obrigado pela sua presença e eu fico muito lisonjeado de você ter tirado seu tempo, que é corrido, eu sei como é que é o seu tempo. Obrigado mesmo de coração, pastor Sandro. Eu que agradeço, é um privilégio estar aqui com você, Ivone. Realmente, como você falou, um amigo de longa data, né? Muitos anos. É um prazer, um privilégio estar aqui com você. Espero que possamos desfrutar de um momento edificante aqui. Vai sim, viu, pastor? Vai sim, eu tenho certeza. Antes de mais nada, pastor, vambora para as perguntas, porque o povo quer saber, quer ter curiosidade. Nós tivemos uma líder da Umbanda, foi muito bom, foi muito esclarecedor alguns tópicos. E eu quero já perguntar para o senhor, pastor, qual a sua visão sobre a essência cristã? Da fé cristã. Isso, a sua fé cristã. Bom, a essência da fé cristã nós podemos definir como a confiança plena em Deus. E o que eu quero dizer por confiança plena em Deus? Confiança plena em Deus significa que Deus deu pelas nossas vidas, porque todos nós somos pecadores sobre a face dessa terra, e por causa do nosso pecado, Deus deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para nos redimir do pecado, nos reconciliar com Ele e, como um privilégio maravilhoso, nos tornar seus filhos. Então, a essência da fé cristã é a confiança de que Deus nos salvou, nos salva, né? Nos salvou, e é o próprio nome, como diz, fé cristã, uma fé que se fundamenta em Cristo Jesus, por isso fé cristã. Significa, então, que a essência, sintetizando ainda mais, a essência da fé cristã em Cristo, é crer em Cristo como seu único e suficiente Salvador, para que você possa, através dele, ter a remissão dos seus pecados, perdão dos seus pecados, a reconciliação com Deus e assim se tornar um filho de Deus. Eu, no começo do nosso programa, eu não perguntei, eu sempre falei para o senhor, que você é da Igreja Batista, né? Batista Antioquia. Antioquia. Da Convenção Batista Nacional do Estado de Goiás e do Brasil também, né? É verdade, eu já fui várias vezes lá e é uma igreja maravilhosa, viu? Diga-se de passagem, não é porque eu estou na sua frente, não. Eu amo estar lá. E eu sempre digo às pessoas, eu até saio um pouquinho da pauta, que isso me vem à memória, que os jovens lá, assim, eu vou falar só dos jovens aqui, o senhor investe no louvor, investe e isso é bonito. São poucas igrejas que fazem isso hoje, que investe,
o cara tem um dom de tocar bateria. Você, vamos lá, vamos investir nele. E saíram muito, mas muito cara bom de lá, né, pastor? Isso Com aí certeza. Eu acho bacana. Inclusive, alguns nem estão lá, mas, né, porque acabaram indo tocar até igrejas maiores, né? Mas foram formados lá na igreja, tiveram as primeiras aulas, o primeiro encaminhamento. Graças a Deus. Assim, não estão lá, mas estão aí em outros lugares, tocando para a glória de Deus também. E isso é uma bênção, né? Isso é algo que você pega uma criança, um pré-adolescente e traz para uma forma de trazer para a igreja. Com certeza. Uma forma de evangelização. Isso, a gente está procurando fazer isso novamente lá. Um desejo muito grande de formar uma escola lá de música, né? Para poder continuar fazendo esse trabalho. A gente usava muita estrutura que a Batista Central, a Igreja Batista Central tem. Pastor Jesus, que tem uma escola de música lá. Alguns dos meninos, eles pegaram aula e alguns dos meninos se tornaram professores da escola de música lá na Batista Central, e eles eram lá da nossa igreja, se tornaram professores lá, deram aula de guitarra, de teclado, de bateria. Sério? Lá, sim. É esse trabalho, como você falou, que a gente vai fazendo de investimento para que essas pessoas cresçam e formem outras pessoas, e assim haja sempre essa continuidade na igreja, no reino de Deus, né? Isso é bacana, isso é bonito. Igual eu falei no começo da conversa, são poucas pessoas que... Acho que são poucas igrejas, né? Poucas pessoas que eu falo que têm uma visão de estar resgatando esses jovens e até mesmo criando até profissões, né? Mas, pastor, como você define a palavra evangélico? Bom, a definição da palavra evangélico é seguir o evangelho. Evangélico que segue o evangelho. Eu não sei se a gente poderia definir a palavra evangélico no contexto atual que nós estamos vivendo como seguidores do evangelho. Exatamente. Mas evangélico deveria ser seguidor do evangelho. Que em contrapartida é seguidor de Jesus Cristo. Por quê? Porque se você é seguidor do evangelho, o evangelho não é simplesmente uma mensagem, o evangelho não é simplesmente o texto. É um texto a respeito de uma pessoa, então o evangelho é uma pessoa. Então, se você é evangélico, pressupõe que você segue o evangelho seguindo a Cristo. Então, essa é a melhor definição da palavra evangélico. O evangélico é um seguidor de Jesus Cristo de Nazaré. É um seguidor que está seguindo para ser como Ele, para viver como Ele. Porque o propósito de Deus para a nossa vida é exatamente nos moldar à imagem do seu Filho. Bacana, hein, pastor? Foi profundo agora. Se você olha Romanos 8, 29, a gente vai falar sobre essa temática daqui a pouco, que aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, isso aí dá um... Com certeza, muda bastante perspectiva, né? Exatamente, muda bastante. Pastor, eu quero fazer uma pergunta para o senhor que está fora da pauta. Bora lá? Presta atenção que vai dar um corte legal aqui agora, viu? Se Jesus disse, amai-vos uns aos outros, quer dizer que os crentes já podem fazer um Tinder gospel? Rapaz, eu só ouvi falar de Tinder. Eu mesmo não tenho muito. Ouvi, mas não sei nem definir para você o que significa isso, para te falar a verdade. Nem quero saber. Com certeza. Se bem que amar uns aos outros, o sentido é o outro, né? É o sentido de relacionamentos que não visam abençoar a vida de uma outra pessoa, né? É verdade. Mas isso aí só foi para quebrar o gelo mesmo, com certeza. Né? E sinceramente, eu ouvi falar, mas eu não sei exatamente o que significa. Eu nunca tive um acesso, nunca vi alguma coisa no sentido. Eu também nunca tive acesso, também não. Não sei como funciona, não. Sim, assim, para ver mesmo, só para ver, não para acesso. Porque nós somos casados, bem casados. Graças a Deus, graças a Deus. Isso aí é mais para solteiro. Em maio desse ano, 31 de maio, 29 anos de casado com a minha esposa. Você tá brincando. Glória eu a Deus, fui no seu graças casamento. a Deus. Verdade, você foi no meu casamento, você estava lá. Detalhe, tanto que eu fui com o pastor Sandro, que ele foi dirigindo, eu fui no carro dele. Exatamente. Questão. Verdade. Eu fiz parte disso. Me ajudou a arrumar a casa lá. Nossa. Que a gente ia mudar para lá, dormimos algumas vezes lá para ficar arrumando a casa até eu casar e mudar para lá depois. É mesmo, pastor de Deus. Pastor, continuando, qual o papel da Bíblia na sua religião? Eita, hein? Como diz a palavra do Senhor lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, toda escritura é inspirada por Deus. E ela é útil para o ensino, para a correção, para
a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, fundamental. O papel da Bíblia, a palavra de Deus, ela é fundamental. Tanto que tudo aquilo que nós vamos fazer em termos de fé e até mesmo em termos de ética, de comportamento, moralidade, é fundamentado na palavra de Deus. Então, ser um evangélico, como é a definição, como eu disse, né, pensando bem no termo, Exatamente. mas seguir a Cristo, que eu gosto mais, seguir a Cristo é seguir os ensinamentos, porque Jesus, quando veio, ele cumpriu toda a palavra de Deus. E o chamado para nós, como cristãos, para a nossa vida como cristãos, é seguir todos os ensinamentos, seguindo a Cristo e fazendo exatamente como ele fez, né? Andando na verdade. Porque essa verdade é a que tem o poder para libertar a vida do homem do poder do pecado. É verdade. Pastor, como você entende a doutrina da salvação? Isso é polêmico. Eu vou polemizar um pouquinho. É polêmico. Aqui, né? É uma pergunta polêmica, sabe? Eu acredito que é uma pergunta com muito certeza. polêmica. Como eu creio? Eu creio na doutrina da salvação a partir da soberania de Deus. Uhum. Deus é o criador de todas as coisas. Uhum. Deus criou o homem perfeito para sua glória, para adorá-lo. E Deus colocou um limitador para o homem, dizendo para ele que de uma das árvores do jardim ele não poderia comer de todas livremente, mas daquela que Deus disse que não, ele não poderia comer. No dia em que ele comesse dela, ele morreria. Uhum. E ele comeu, ele desobedeceu, e o resultado da desobediência é a morte. Uhum. Ou seja, o homem passa a estar morto para Deus. Tanto que Paulo, em Efésios, no capítulo 2, ele diz assim: ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Significa que ele nos vivificou, nos salvando através de Jesus. Nesse mesmo texto, no versículo de número 8, ele diz assim: pela graça, ou seja, por um favor imerecido, por algo que eu não mereço, por algo que eu não poderia fazer nada por. Eu não poderia fazer nada pela minha salvação. Quem fez foi Deus através de Jesus. Então ele diz: pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Ou seja, é uma dádiva, é um presente de Deus para um homem a salvação. Como que a gente entende isso então? Entende que o homem não pode fazer nada para salvar a si mesmo. Uhum. O homem não é salvo porque ele dá uma cesta básica para alguém, porque ele dá uma oferta para alguém. O homem não é salvo porque ele faz uma boa ação para alguém, porque a mesma mão que faz uma boa ação também faz algumas más ações que a gente não tem uma conta que vai compensando, não é? A nossa justiça. A nossa justiça não procede daquilo que a gente faz. A nossa justiça vem de Deus, que deu seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz de uma forma, vamos dizer, penal. Por quê? Porque isso significa justificação. Deus, ele pode salvar, mas ele não salva sem remover o pecado. E para remover o pecado, ele tem que justificar o homem. E para justificar o homem, o preço da justificação é o seguinte: lá em Hebreus está escrito: sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então a justificação exige o preço do sangue. E como todos os homens que nascem são pecadores, não poderiam morrer por si mesmos, nem mesmo fazer alguma coisa por si mesmos. O que Deus fez? Enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer, para ele sim derramar o seu sangue, o sangue perfeito, porque ele se tornou homem, mas sem pecado. E por que foi possível ele morrer? Porque naquele momento ele estava levando sobre ele os nossos pecados. Então, como ele leva sobre si os nossos pecados, ele derrama o seu sangue para redimi-los. E assim hoje, pelo sacrifício de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, pelo seu sangue vertido antes e na cruz, nós temos a remissão dos nossos pecados. Assim eu entendo a doutrina da salvação. É o ato da graça de Deus em favor da nossa vida, que graça porque nós não merecíamos, mas mesmo assim Deus nos amou de tal maneira que ele deu o seu Filho para nos salvar. De maneira que só existe salvação em Jesus Cristo de Nazaré. Interessante. Pastor, agora me veio outra questão de doutrina aqui, também não tem nada a ver com a pauta, gente, que algumas igrejas evangélicas têm umas doutrinas que, digamos assim, que eu já fui de uma igreja evangélica que tinha essas doutrinas. Sim. Não vou falar nomes para a gente... Melhor, né? Que mulher não podia se depilar, que a mulher tinha que sentar de um lado, outro do outro e tal. Isso não foge um pouco muito do humanismo, da pessoa falar, pô, por que uma pessoa, até higiene, uma pessoa não poder depilar tal?
Isso aí não interfere na questão assim, de humanidade, por exemplo? Eu entendo que sim. Eu também. Eu tenho assim, até um exemplo disso na vida do meu pai, que também é pastor, e você já congregou na igreja que o meu pai pastoreava. Excelente pessoa. Você sabe quem que é o meu pai. E meu pai, uma vez, ele aconselhou umas irmãs que eram de uma igreja mais ou menos como essa que você pertencia anteriormente. E elas estavam enfrentando problemas no casamento, porque elas tinham se convertido, os maridos não. E os maridos não estavam querendo ficar perto delas de jeito nenhum, exatamente por causa disso. E o que acontece? E elas consideravam demais o meu pai e foram se aconselhar com ele. E ele não era só uma, eram umas 2 ou 3. E aí meu pai falou assim, irmã, deixa eu falar uma coisa para vocês. Por que vocês não... Sério mesmo, por que vocês não vão para casa, vocês depilam, vocês tomam um banho, arruma esse cabelo, corta esse cabelo direitinho, arruma esse cabelo, passa um perfuminho e vai para perto do seu marido de novo para ver qual vai ser a reação dele. Aí, passados uns dias, essas irmãs encontraram com meu pai com um sorriso de orelha a orelha e falou assim, pastor Cláudio, nós estamos felizes demais. O que foi, pastor? O que foi, minha irmã? Pastor Cláudio, nosso marido agora mudou completamente, ele está até querendo vir à igreja. Aí, tá vendo? É uma questão, acho que você falou tudo, uma questão de humanidade, uma questão de cuidado. Essas coisas não tem nada a ver com a palavra de Deus, é simplesmente aquilo que a gente chama de... A Bíblia tem 3 tipos de doutrina, né? A doutrina de homens, a doutrina de demônios e a doutrina de Deus. Essa, para mim, é a doutrina de homens. Entende? Aí que tá o X da questão. Doutrina de homens. Não tem nada a ver com a Escritura. Nada. E olha que... Mas agora, a minha vida é estudar esse livro. Uma pergunta em cima disso aí. A Bíblia, digamos assim, é um livro. Sim. Né? É um livro. É a palavra de Deus, mas é um livro. E sendo um livro, há várias formas de ser interpretada. Né? Eu acho que é por isso que, é a minha opinião... Você está perguntando para um professor de hermenêutica se ela tem várias formas de ser interpretada. Aí o camarada pega e faz umas coisas baseadas nisso aí, que eu particularmente, eu não concordo. Eu não concordava e não concordo. Nós poderíamos definir a coisa da seguinte maneira. As pessoas interpretam as escrituras de várias maneiras. Exatamente. Mas a interpretação bíblica é uma só. Mas depende, né, Paulo? Vai depender da pessoa. Com certeza. Agora, se você... E aí eu ando muito de mãos dadas com o Calvino. Porque o Calvino disse assim, a Bíblia não precisa de intérprete. Ela interpreta a si mesma. Significa que a minha busca enquanto intérprete da Escritura é somente descobrir o que ela quer dizer. Não é eu dar um sentido para ela, mas eu entender por que Deus me deu a sua Escritura para que eu possa entender o seu caminho, a sua verdade, o seu propósito para a vida. Então, eu preciso entender o que Deus está comunicando. A palavra de quem? Como é que a gente chama a Bíblia? A palavra de Deus. Se ela é a palavra de Deus, ela é uma só. Deus não tem 2 palavras. Deus não tem 3 palavras, não tem 10 palavras. Deus tem uma só. Então, eu preciso entendê-la como tal, palavra de Deus. Entendi. Pastor, outra pergunta. Por que as igrejas têm vigília, mas na verdade ninguém vigia? Essa é boa. É verdade. Porque não obedece, né? Ih, tá caindo aqui. Porque não obedece, né? Porque a palavra do Senhor, como o Senhor Jesus estava no Getsemane, olha, vigiar e orar é para vocês não caírem em tentação, né? O problema é não vigiar, não obedecer, né? Não obedece. Precisa vigiar. O problema é falta de obediência. É verdade. É outra só para descontrair. Pastor, como o senhor vê a relação entre fé e obras? De uma maneira bem tranquila. Alguém vai poder levantar a bola aí, né? Mas como o Tiago disse, a gente também é salvo pelas obras. Sim, não que as obras em si nos salvem, mas as obras, elas comprovam que nós fomos salvos. Vou citar 2 textos. Eu já citei aqui, vou citar a continuidade dele, quando você me fez a pergunta da doutrina da salvação. O texto, eu vou ler o texto completo agora para você. Diz assim, pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí diz assim, olha só o paradoxo. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então, se não de obras, para que ninguém se glorie, significa que não é através de obras, né? Aí, o versículo 10, de Efésios 2:8 a 10, capítulo 2, ele diz assim, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Mas aí, preste atenção, as quais Deus de antemão preparou
para que andássemos nelas. Então, as obras são a consequência natural da salvação. Uhum. Aí é que Tiago vai dizer, se você me diz que é salvo, eu não vejo as suas obras, mostra essa sua salvação para mim sem obras, que com as minhas obras eu mostrarei para você que eu sou salvo. É isso que ele quer dizer. Uhum. Entende? Entendi. Então, a relação é essa. E um outro texto que está lá em Tessalonicenses 1, 3 e 4, o apóstolo Paulo escreve para eles, quando ele recorda deles em oração, ele diz assim, olha, recordando diante de Deus do quê? Da operosidade da vossa fé, da firmeza do vosso amor, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança. Comprovando o quê? A vossa eleição. A eleição é sinônimo de quê? De salvação. Então, a maneira como a igreja vivia operosamente, trabalhando, servindo, comprovava que eles haviam sido, de fato, de verdade, salvos, alcançados pela graça de Deus. Que é profundo, hein, pastor? Sim. Pastor, agora tem uma pergunta aqui. Essa pergunta eu também, assim, é meio polêmica, né? Qual a sua opinião sobre a questão do predestinacionalismo? Que nome grande, predestinacionismo. Vixe, quase que não sai, hein, velho? Predestinacionismo, né? Porque a minha opinião é simples, não tem muita coisa a dizer a respeito disso. O homem pecou. Uhum. Só que eu vou tentar explicar uma coisa aqui. Não sei se todos vão compreender, eu espero que eu facilite a compreensão no que eu vou dizer, mas o nosso Deus, preste atenção no que eu vou dizer, ele não é um Deus que reage. Nós reagimos. Você me faz a pergunta, eu reajo aqui. Claro. Caiu um negócio aí, a gente já reage tentando fazer alguma coisa. Exatamente. Então, nós sempre reagimos. Por que eu digo que a gente não age? No sentido, você não cria nada. Você sempre reage a alguma coisa já criada ou alguma coisa que é dita para ser feita. Você sempre reage. Exatamente. O homem sempre reage. Deus não. Deus, ele age. Olha a diferença. Significa que... O que isso quer dizer? Que Deus não reagiu quando o homem caiu no Éden. Por isso, quando você lê Efésios, no capítulo 1, diz assim, antes, ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Significa que o plano de Deus, ele só vai acontecendo no tempo, entende? Mas ele não acontece, Deus não predestinou o homem, ou melhor dizendo, Deus não resolveu fazer alguma coisa em favor do homem, porque o homem caiu lá no Éden. Não, Deus já tinha um plano elaborado lá atrás. E aí, naquele plano elaborado lá atrás, ele sabia que lá na frente o homem ia cair. E como ele sabia que o homem ia cair, ele resolveu que depois da queda do homem lá na frente, ele não salvaria todos. É estranho dizer isso. Mas é a mais pura verdade. Por quê? Porque é simples, porque nem todos são salvos. E por que não são salvos? Se Deus é soberano, ele tem todo o poder, poderia salvar a todos. E por que ele não salva a todos? Porque não é a vontade dele. E quem jamais resistiu à sua vontade? Ninguém resiste à vontade de Deus. Então o propósito de Deus é esse. Agora, um detalhe. Eu não sei quem é salvo. Eu não sei quem é predestinado. Eu, como não sei, eu tenho que fazer o quê? Pregar o evangelho para todo mundo. Eu não tenho que pregar o evangelho para quem eu acho bacana, para quem eu acho legal, para quem eu gosto. Não, eu tenho que pregar para como a gente já fez na igreja, para o dependente químico, tem que pregar para aquele que está com a vida destruída, tem que pregar para o rico, tem que pregar... O evangelho tem que ser pregado para toda criatura. Para toda criatura. Toda criatura. Quem sabe disso é Deus. Essa doutrina é a doutrina da administração de Deus, não é do homem. Eu não posso dizer para Deus, Deus me envia só para os predestinados. Eu quero pregar só para os predestinados. Não. Ele diz, ide, portanto, e pregai o evangelho a toda criatura. Então, essa doutrina é uma doutrina que é da administração de Deus, da sua soberania. Deus salva quem quer. Do jeito que ele quer, no momento em que ele quer. O jeito é Cristo Jesus, né? Através de Cristo Jesus. Agora, a salvação não é para todos. Essa é uma fala que eu sei que é polêmica, embora o evangelho deve ser pregado a todos. Mas Deus é o Senhor. Agora eu volto a dizer, como eu não sei, eu quero pregar o evangelho para todo mundo, como se Deus fosse salvar todo mundo. No final, ele vai fazer do jeito dele. É verdade. A administração é dele, não é minha. Entende?
Obrigado. Eu não sabia, eu particularmente, eu nunca tinha essa visão, não. Nunca tive essa visão, não. Eu achava que era outra coisa totalmente diferente. Eu achava que já tinha os escolhidos ali e vai ser aquela galera ali. Eu pensava dessa forma, né? Mas assim, vamos lá, pastor. Como você descreve um culto típico da sua igreja? Bom, eu quero tomar cuidado aqui para não ser pedante, né? Mas a gente busca um culto bíblico, um culto de adoração. O que significa culto de adoração? Eu estou falando a respeito de culto público, né? O momento em que a igreja se reúne, a nossa igreja se reúne. Então, a gente entende que um culto bíblico é aquele culto onde a gente se reúne e faz pelo menos 3 coisas. Num culto bíblico, pelo menos 3 coisas têm que estar presentes: oração, louvor e palavra. Eu ia falar isso aqui. Essas 3 coisas precisam estar presentes num culto bíblico, não é? Já que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, exerce o papel fundamental na nossa fé. Então, o culto que nós prestamos a Deus é público, eu estou dizendo, ele tem que ter pelo menos 3 coisas: oração, louvor e palavra. É interessante que esse culto público deve afetar o meu culto privado, porque a adoração ou culto é uma maneira de viver. Não é aquele momento que a gente se reúne lá na igreja no fim de semana ou durante a semana. Culto é um modo de viver. Deus, lembra da pergunta da mulher samaritana? Senhor, é aqui nesse monte, Gerizim, ou é lá em Jerusalém? Qual que é o lugar certo de adorar? Jesus disse assim: olha, vem o tempo, já chegou, e que nem aqui nem lá, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Significa que a adoração não é a questão geográfica. Lá é só para a gente prestar um culto público. Adoração é uma questão de vida. Você pode estar em casa, qualquer lugar. Aqui onde nós estamos aqui, tem que ser um ato de adoração a Deus, tem que ser para a glória de Deus. A vida é para a glória de Deus. E aí é muito mais abrangente, que entra a questão do matrimônio, entra a questão da educação dos filhos, dos relacionamentos, a amizade que a gente nutre já há um tempão. Tudo tem que ser para a glória de Deus. Então a vida é para a glória de Deus. E acaba que esses 3 elementos vão estar presentes. Não só no culto público, mas na vida. Exatamente. O que a gente precisa na vida para a gente viver uma vida de adoração? A gente precisa de orar, uma vida piedosa, orar. A gente precisa de louvar a Deus pelos seus feitos sobre a nossa vida. Exatamente. E a gente precisa ler e conhecer a palavra de Deus, mesmo fora privado, para a gente saber qual é a sua vontade para a nossa vida e viver para a sua glória. Entende? Entendi. Parabéns, pastor. Gostei também, viu? Qual a sua opinião? Agora também essa é muito polêmica, viu? Mas muito polêmica mesmo. Qual a sua opinião sobre a questão da língua desconhecida? Também é tranquilo essa questão, para mim, é opinião. Não é nem opinião, né? Fé. É fé. Primeiro, eu tenho esse dom, para começar. E já começo quebrando as coisas por aí, né? Então, deixa eu abrir um parênteses aqui agora. A língua desconhecida é um dom. É um dom. O dom na Bíblia é chamado de línguas estranhas, né? Exatamente. E é um dom. E necessariamente nem todos têm esse dom. Nem todos e nem precisam. Algumas igrejas entendem que se a pessoa não tiver esse dom, ela não é batizada com o Espírito Santo. Tem umas igrejas que explicam. Bom, como não tem problema com polêmica, já estabeleço uma aqui de pronto. Eu não creio que falar em línguas seja evidência do batismo com o Espírito Santo. Tem igreja que fala, se não tiver, porque não vai ser salvo. Até porque quando a gente lê lá no livro dos Atos dos Apóstolos, quando acontece eles falarem outras línguas, não falaram as línguas celestiais, como por exemplo eu falo. Porque eu não vou dizer que eu sou fluente, mas eu falo espanhol, eu falo inglês. Mas o que acontece? Isso não é dom de línguas, isso eu estudei. Dom de língua é algo que você recebe por uma ação do Espírito Santo. E isso aconteceu lá, eles falavam em outras línguas, mas quais línguas? A língua materna do pessoal que estava reunido para a festa do Pentecostes em Jerusalém. Então eles não falaram em línguas celestiais, falaram em línguas humanas, maternas, do povo que estava lá. E cada um entendia eles falando na sua própria língua as grandezas de Deus em espírito, certo? Agora, as línguas, como Paulo disse, são um dom do Espírito Santo. É um dom que Deus dá pra gente. Só que elas têm um propósito. E aí que está o fato de eu não crer que ela seja... divisor de águas. Divisor de águas ou prova do batismo com o Espírito Santo. Porque quem fala em línguas, 1 Coríntios capítulo 14, verso 2, não fala aos homens,
Quem fala em línguas fala a Deus em mistérios. E é possível que alguém fale na igreja e haja um intérprete. Mas se alguém interpretar, não é como às vezes eu já vi em alguns lugares, dando um recado para alguém. Não, a pessoa que fala em línguas, ela fala com Deus, ela não fala para o outro. Ah, entendi. Eu não Então, se alguém interpretar, vai falar a respeito daquilo que essa pessoa está falando a Deus e não a outra pessoa. Porque é isso que está escrito. Quem fala a Deus, quem fala em outra língua, fala a Deus em mistérios. Então, para mim é muito tranquila a questão desse dom. É um dom que não é um dom geralmente de uso público, é um dom de uso privado, como é um dom pessoal. Um dom pessoal, É claro. que às vezes, eu geralmente na igreja, eu não falo em línguas não, mas lá em casa, orando no meu quarto, quantas vezes? Entendeu? Quantas vezes? Então, para mim é tranquilo a questão do dom. Pastor, outra pergunta. Adão e Eva não tinham sogra. Será que isso que era que eles eram felizes? A felicidade dele não durou pouco, né? A felicidade deles é porque não tinha o pecado presente ainda. Tá vendo? E a comunhão com Deus era plena. A felicidade da nossa vida é Deus, né? Como você entende o papel da igreja na comunidade? Eu entendo que é um papel importantíssimo. Por exemplo, vou te dar um exemplo prático. No ano da pandemia, 2020, chegou a minha esposa, através da minha amada esposa Ana Luísa, de Pina Reis. De Pina Reis. Vou até mandar um beijo para ela aqui. Morato Quando ela ver, Suzano. ela vai saber que eu tô mandando um beijo para ela e dizer para ela que eu a amo demais da conta. Mulher da minha vida. Eu tinha que ter casado com aquela mulher. Você conhece ela, sabe o que eu tô falando. Isso. Maravilhosa. Então, o que acontece? Através dela, ela teve umas informações que havia uma necessidade no Norma Pisari, que é onde muita gente internou, inclusive meu cunhado, pastor Rogério, quase faleceu, ficou lá, mas Deus o livrou, né? Ele é pastor em Florianópolis, estava aqui, pegou Covid e ficou muito ruim. E naquele hospital não tinha algumas coisas para os pacientes que estavam internados lá. Não tinha coisas de higiene pessoal. Eles precisavam de fralda geriátrica. Eles precisavam de... Como é que é o nome? Enxaguante bucal. Precisavam de escova de dente, creme dental e algumas outras coisas, itens de saúde pessoal. E algumas pessoas que estavam com seus entes queridos internados lá, estavam passando necessidade em casa, porque às vezes quem estava lá era o provedor da casa. E aí, como minha esposa ficou sabendo, conversei com meu amigo pastor Ricardo, que ele é pastor de uma igreja que era a congregação da nossa igreja, hoje é a Igreja Batista Campos do Jordão. Eu conversei com ele e nós montamos uma ação para tentar levantar essas coisas. Nós fizemos isso, ou seja, espontaneamente. Não é, eu estou falando disso aqui agora, ninguém sabe, mas a gente fez isso não só pelos pacientes, a gente também fez pelo pessoal que estava cuidando dos pacientes. A gente foi lá, fez um culto, levou um jantar para eles, levou algumas lembrancinhas para os enfermeiros que estavam lá trabalhando e cuidando daquele pessoal. Então, eu estou dando um exemplo, mas o papel da igreja na comunidade é esse, é um papel de servir. A igreja existe para ser, eu não disse que é ser evangélico, é ser seguidor de Jesus Cristo. Jesus Cristo, no seu ministério, enquanto ele esteve aqui, o que ele fez? Serviu. Ele disse, olha, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, o papel da igreja no meio da comunidade é um papel de serviço. Ela está aqui para servir. E não está aqui para servir para, como eu disse, eu estou contando isso aqui agora, para mostrar o que a gente está fazendo. Não, é para olhar para o outro na sua carência, necessidade, ou no seu trabalho em favor do outro e poder colaborar de alguma forma, poder servir a sociedade de alguma forma. Essa é uma das nuances que eu coloquei aqui, mas há várias outras. Como você falou da escola aí, você pega uma criança lá, um adolescente lá e poder começar a trabalhar com ele, formar ele, daqui a pouco ele conhece Jesus, você pode inserir ele na vida e tantas coisas boas podem acontecer. Então o papel da igreja na comunidade é esse, é o papel de servir. Papel da diaconia, né? A palavra que a gente usa. Verdade. Papel do serviço. Pastor, e qual a sua visão sobre a questão da ética no negócios e na política? Bacana. Essa é uma pergunta bacana. Porque nós vivemos hoje, nesse momento que a gente vive, uma crise exatamente nesse sentido, né? Na ética. Na ética. Na moralidade, na conduta, na forma, em relação àquilo que eu faço com aquilo que eu sei, né? Ou aquilo que eu tenho em mãos que eu posso fazer, mas aí eu faço de uma outra forma. Eu penso que, da mesma maneira que a igreja existe para servir
como eu disse, a comunidade, essas duas estruturas aí, tanto a empresarial, dos negócios, quanto a política, eles deveriam ser servos do povo. Mas entendo o que eu quero dizer servos do povo. Não é servo do povo para dar tudo de graça para as pessoas, não. Eu não concordo com isso. Penso que você ajudar alguém na sua carência e necessidade é bacana. Mas penso que você viver a vida inteira dando alguma coisa para alguém, para ela depender de doação a vida inteira, eu entendo que isso não é uma coisa bacana, né? Então, os negócios deveriam prover para as pessoas o trabalho, é o que faz, prover o trabalho, e um trabalho que pudesse gerar um tipo de rendimento mais assim, eu não vou dizer igualitário, nós vamos ter sempre as pessoas que são os empresários, eles serão ricos, e graças a Deus por isso, porque sendo assim, eles podem abrir os seus negócios, as empresas, empregar as pessoas e as pessoas terem seu trabalho. Claro, gerar então, isso para mim é uma maneira de servir, você está provendo para a pessoa uma maneira dela sobreviver, dela sustentar a sua casa, sustentar a sua família, mas tem um papel de serviço nisso. A política, então, deveria ser uma serva do povo, ser uma diácona do povo. Deveria fomentar nas estruturas, né, nas suas estruturas, o quê? Educação, saúde. Infelizmente, no nosso país não é o que acontece. Em alguns países, isso que eu disse, e alguns até fogem daqui do nosso país para ir morar em outros países, porque lá eles trabalhando, eles veem um rendimento melhor e uma vida melhor. Eu tenho amigos que não moram no Brasil, foram morar lá, e lá eles têm uma vida que no Brasil eles jamais teriam. E eles trabalham, às vezes, em funções inferiores a que as pessoas trabalham aqui no Brasil e não têm a mesma vida que eles têm lá. Tem uma qualidade de vida melhor. E por quê? Porque é uma distribuição melhor da renda. E, ao mesmo tempo, a política, eles vão para lá, chegam lá, uma das primeiras coisas que eles têm é um seguro social que dá direito, acesso a eles à saúde. Eles são atendidos, você está entendendo? Então, meu entendimento dessa questão é que deveria ser uma serva, servir as pessoas dessa forma, entendeu? Providenciando essas coisas numa melhor qualidade, até mesmo para a continuidade da sociedade de uma maneira mais justa, por assim dizer. Mais justa. Em cima dessa pergunta, você acredita que a autoridade eclesiástica deveria concorrer a algum cargo político? Não, absolutamente eu também não. Penso dessa Categoricamente forma. Não. Eu também penso. Eu entendo o seguinte, eu sou pastor. Eu fui chamado para ser pastor. A Bíblia nos mostra José no Egito, um administrador, mas ele era um administrador. Nos mostra Daniel, Misael, Ananias, Azarias, administradores na Babilônia. Trabalhavam no serviço público. Nos mostram Neemias, no tempo do exílio, do Império Medo-Persa. Neemias era copeiro do rei. Um copeiro, ele simplesmente provava a bebida do rei e passava para ele. Ele tinha funções administrativas, senão seria muito fácil, só na hora da refeição que ele trabalhava. Não, ele tinha funções administrativas, até mesmo de conselheiro do rei. Ele tinha. Então, há pessoas que ocuparam funções administrativas, públicas, digamos, políticas, hoje chamaria de políticas, e que foram usadas por Deus, porque eles foram muito fiéis naquilo que eles fizeram. E, infelizmente, o que a gente percebe é que algumas autoridades, eles mancham o nome de evangélico, por isso que eu disse aquilo no começo. Isso. Então, eu para mim, na minha perspectiva, Deus me chamou para ser pastor, Deus me chamou para ser o ministro do evangelho. Como ele pode chamar um irmão da igreja para ser um vereador, ele pode chamar um irmão da igreja para ser um prefeito, ele pode chamar o irmão da igreja para ser um governador, para ser um presidente do país, não tem problema. Tomara que, se isso acontecer, ele chegue lá e seja como um desses exemplos bíblicos que eu citei aqui. Agora, a autoridade eclesiástica, ele já foi chamado para uma nobre tarefa, que é conduzir as ovelhas do Senhor Jesus Cristo para a sua glória. Bom, essa é a minha maneira de enxergar. E eu não vejo nenhum daqueles que foram chamados de forma específica na Bíblia para um ministério exercer essa dupla função. Muito pelo contrário, eu vejo alguns que exerciam algum tipo de função que Deus tirou eles da vida para ser ministro dele. Mateus, por exemplo, era coletor de impostos. Ele saiu daquela vida para ser proclamador do Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Ou seja, ele ocupava um cargo público. Não é interessante? Trabalhava na Receita Federal de Roma. Entendeu? Deixou o trabalho para ser um apóstolo do Senhor Jesus. Excelente, pastor, também concordo.
Pastor, se no céu tem ruas de ouro, será que aqui na Terra já tem corretor de imóveis? Meu Deus do céu. Isso é simbólico. A rua de ouro é só para mostrar o esplendor e a glória, mas não precisa ser literal, né? É simbólico. Aí, pastor, eu vou pular uma aqui, aqui porque o tempo já rende demais, o assunto rende Com demais. certeza. Nossa, eu tô maravilhado. Pastor, agora, isso é uma pergunta que sempre me causou indignação, assim, curiosidade. Segundo o Antigo Testamento, quando Caim matou Abel e fugiu, né? Aí, segundo ele, naquele momento lá, eles foi para um certo lugar lá e reconstituiu famílias. Que famílias não eram essas? Se na Bíblia fala que somos descendentes de Adão e Eva. Sim. Certo? Então, assim, tem essa lacuna que muitas pessoas não entendem. Eu sou uma delas. Sim. Né? Na verdade, não é difícil de entender isso, não. Não. O fato é o quê? O fato é que Caim foi amaldiçoado. Uhum. E foi mesmo. Pelo seu ato. Deus disse para ele não fazer, ele fez, né? Chamou a atenção dele antes, ele fez. Foi amaldiçoado. O problema é que ali nós temos, desenvolvendo em Gênesis, não é um povo novo. Povo, em termos de povo, é o mesmo. Mas há duas famílias diferentes que se formam a partir dali. Uhum. Porque morrem os dois primeiros filhos. Mas depois vem mais um filho de Adão, Uhum. que chama Sete. Uhum. De Sete nasce Enos. Aí a Bíblia diz lá, no final do capítulo 4. Daí passou-se a invocar o nome do Senhor. Uhum. E aí a gente vai ver a história acontecendo. Os homens viviam muito tempo. Até chegar em Enoque, um homem que anda com Deus. E de repente ele anda com Deus e morre um garotão, né? Com 365 anos de idade. Entende? Uhum. Porque ele não morre, na verdade, né? Ele não morreu. Ele é tomado por Deus. Enoque foi arrebatado. Foi arrebatado. Uhum. Então Deus o toma para si. Porque a partir dali, essa família é a família do pacto. A família da aliança que Deus fez lá em Gênesis 3,15 de restaurar, de redimir o homem através do seu filho. Toda essa história bíblica acontece a partir de Gênesis 3,15. Então, aqueles ali, a partir de Sete, fazem parte da família do pacto. E aí, Caim, o que acontece é que a família que nasce dele é a família que não está dentro desse pacto. Eles estão fora do pacto. E porque eles estão fora do pacto, você vai ver o que vai começar a acontecer. Aí ele tem um filho, o filho tem um neto. Ele tem um filho, o filho chama Enoque também. E o neto dele, que nasce de Enoque, é Lameque. E Lameque toma 2 esposas. Não era comum isso naquela época. Uhum. Tanto que Deus criou Adão e Eva. E Jesus diz depois, né, desde o princípio, fez assim: é um homem e uma mulher. Então ele já faz diferente. Ele casa com Ada e Zilá, 2 mulheres. Depois ele chama elas para um diálogo e fala assim: olha, eu matei um homem porque ele me feriu. E um rapaz porque ele pisou no meu pé. Ou porque ele me pisou. Uhum. Então, o cara é um assassino. Então, essa família, que não faz parte do pacto, Uhum. essa família se desenvolve de uma forma totalmente diferente. Mas essas famílias, elas estão, de certa forma, misturadas na Terra. Tanto que o tempo vai passando, o que acontece? E essa curiosidade, ela se acaba no capítulo 6. Não é mesmo? Ué, porque no capítulo 6 fica só Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as 3 esposas dele. Aí já não tem mais ninguém sobre a face da terra. Essas famílias se diluíram. É verdade. Acabou. Aí já não tem mais essa questão. Uma curiosidade que se dilui logo no capítulo 6 de Gênesis. Porque aí já começa uma outra geração. É verdade. Nunca tinha pensado nisso. Entendeu? Entendi. Perfeito. Pastor, nós quase estamos chegando no final. Já vou mandar a última pergunta aqui para o senhor já. A outra você não vai fazer, não. A outra você não vai fazer, não. Não vou pular ela aqui, porque o tempo já está... Se você pudesse escolher um superpoder bíblico, qual poder você escolheria? O de servir. Excelente. Esse é o maior poder bíblico que um servo de Deus pode ter. Agora é a pergunta-chave. Pastor, agora essa pergunta... estamos vivendo um momento em que... digamos assim, que as autoridades eclesiásticas são muito visadas, né? Então, ou seja, qualquer coisa que fazer, todo mundo vai ficar de olho. Sim, com certeza. Todo mundo vai ficar de olho, vai ser escândalo, vai ser polêmico, vai ser tudo, né?
E, na sua opinião, né, pastor? Hoje a igreja evangélica virou um ponto de comércio, por exemplo. Igrejas evangélicas pregam muito, venha, traga sua família, até carro de som tem, né? Então prega muito milagres, prosperidade. Sim. E isso não se torna assim um comércio? Ou não? Você acha que não? Sim, acho que sim. Com certeza. E a palavra de Deus diz, né? O apóstolo Paulo diz, farão comércio de vós. É exatamente isso que está acontecendo. Na verdade, hoje a fé se tornou um grande negócio, né? Eu digo não a fé genuína, mas a fé em termos de para identificação, né? Se tornou de certa forma um grande negócio. E alguns pastores ricos, né? Milionários, né? Isso, nada tem contra. demais. Eu também não tem nada com... Olha, eu vou tentar explicar isso da melhor forma. Tomara que eu consiga. Volto a dizer da melhor forma, mas sem ser pedante, né? Deus é um Deus de milagres? Com certeza. Deus continua fazendo milagres. Eu continuo experimentando alguns deles na vida, assim, maravilhosos. Vejo alguns irmãos experimentarem também. Vejo Deus fazer algumas coisas extraordinárias. Milagres mesmo. Deus é um Deus que prospera? Claro. Claro que Deus é um Deus de prosperidade. Você contribui fielmente. Não vou nem dizer dízimo, porque dízimo não é uma doação, é uma devolução. Mas quando você oferta, quando você ajuda, quando você de alguma maneira se compromete em abençoar o reino de Deus, Deus não fica devendo nada para ninguém, não. Ele prospera, ele abençoa. Embora não seja uma moeda de troca. A gente não está fazendo uma barganha com Deus, um negócio com Deus. Mas nesses ambientes que você citou aí, o que se faz é fomentar isso no imaginário da pessoa, do povo. O quê? De que você dá e Deus te dá, você dá e Deus te dá. Na verdade, você não daria nada se Deus não tivesse te dado antes. E uma série de coisas que Deus te dá não é só o dinheiro, não são só os recursos. Não. Primeiro, a própria vida. Claro. Se Deus não te der a vida, se Deus não te der saúde, se Deus não te der toda a estrutura que é necessária para você poder trabalhar, se você é um empresário, para você conduzir a sua empresa, se você não tiver tudo isso antes, você não pode fazer. Então Deus nos dá toda a condição primeiro e depois nos dá o recurso, nos dá, você está aí fazendo como é que fala, a propaganda dos seus clientes que fazem aqui que ajuda na manutenção do programa, e tem que fazer mesmo, porque eles estão investindo, mas o que acontece? Todo recurso que vem, todo recurso que é levantado, antes Deus abençoou. Claro. Então você está fazendo isso para quê? Uma forma de Deus abençoar, para que a marca deles esteja em evidência, Claro. eles possam conseguir comercializar Prosperar. e possam prosperar. É isso. Então a prosperidade vem através de trabalho. E Deus abençoa as nossas mãos para a gente poder trabalhar, e quando a gente é generoso, Deus nos abençoa. Agora, você começar a fomentar no imaginário popular de que você dando, Deus te dá, isso não é bíblico. Porque a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. E quem dá com alegria, não dá a alegria dele, não é porque ele vai receber de volta, não. A alegria dele é porque ele está abençoando, ele está servindo, está fazendo alguma coisa por alguém. Entende? Então, se tornou realmente um comércio. E dentro desse comércio, né, o que acontece? O púlpito passa a ser o balcão de negócio, né? As pessoas passam a ser os consumidores. E o pastor lá no púlpito, ele vende o produto. Por exemplo, toalha ungida, capa com digital. Compra isso aqui, ó, R$1.000, você vai ser ofertante, leva isso aqui, traz. Tá entendendo? Eu, particularmente, como evangélico, eu acho totalmente errado. Mas totalmente errado. Com certeza. Assim, essas são práticas assim que não tem amparo bíblico, na verdade. É lógico, tenta-se usar a Bíblia, mas aquela conversa que a gente teve no começo, interpretando a bel prazer, de um jeito muito pessoal, sem levar em consideração o que a Bíblia realmente diz. Para benefício a si próprio. Né? Exatamente. Então, assim, tem se feito um comércio. Mas volto a dizer, uma coisa importante.
A igreja evangélica ou a igreja que segue a Jesus, ela não pode ser confundida com essas igrejas. Isso é o problema. Todo mundo olha para a igreja e coloca todo mundo no mesmo bolo. Exatamente isso. Parece que está todo mundo fazendo a mesma coisa. Não está. E eu não estou falando da igreja que eu pastorei, simplesmente não, porque eu estou falando dela também. Mas eu estou falando de várias outras igrejas que nós temos aí, que as pessoas podem continuar confiando que lá o que elas estão esperando fazer é servir o Senhor fielmente. É preciso que você contribua com o seu dízimo, é preciso que você contribua com as suas ofertas. Sim, é claro, a igreja tem uma estrutura, a igreja tem um pastor, a igreja tem ministérios, tem coisas que precisam acontecer. Então, nós precisamos contribuir, mas a gente precisa contribuir sabendo que eu gosto de dizer isso, e é bíblico, né? Se você ler 2 Coríntios capítulo 9, você vai entender que os recursos ou o dinheiro na nossa mão, do povo de Deus, ele funciona como semente. A gente semeia e Deus nos dá mais semente para a gente continuar semeando. Tá entendendo? Funciona como uma semente. Então, você semeia, aí é que diz, se você semear muito, Deus vai te dar muito. Mas não vai te dar muito para ter um fim em você mesmo. Deus vai te dar muito para você continuar semeando muito. E quanto mais você semear, Deus vai te dar para você semear mais ainda. Vai te abençoar? Com certeza vai te abençoar. Mas especialmente vai usar a sua vida com os seus recursos para abençoar a vida de alguém. Então, não vamos colocar todo mundo no bolo, não. Tem muitas igrejas aí que não se corromperam desse jeito, que continuam prestando um excelente serviço ao reino de Deus e para a glória de Deus, né? É bom a gente dizer isso, né? Volto a dizer, eu fujo da pedância, né? Para não achar que eu vim aqui falar da minha igreja, que a nossa igreja... Não, a gente tá tem falando... várias outras aí que estão fazendo do mesmo jeito, estão servindo a Deus do mesmo jeito, continuam fiéis ao Senhor, para a glória de Deus. Amém. Pastor, agora uma pergunta. Qual é o hobby pessoal do pastor Sandro? Rapaz, eu tenho alguns. Eu, particularmente, eu já joguei muito futsal, futebol society, futebol com o senhor. Era canhotinho impressionante. Virava, batia, era gaveta, né? Hoje foi a época. Hoje eu fiquei mais velho. Hoje o que eu estou fazendo é forçado pelas circunstâncias, né? A circunstância é a idade, 53 anos, né? Hoje eu estou fazendo academia. Muita resistência, mas estou fazendo. E eu jogo tênis. Jogo umas 2, 3 vezes por semana. Eu jogo tênis. Gosto de pescar. Embora tem um tempo já que eu não vou, mas gosto de pescar. Gosto demais de pescar. E assim, nesse momento, o hobby preferido, né? A coisa que eu mais amo fazer na vida é ficar com a minha família. Isso é importante demais, ficar com a minha família, assim, tempo com a minha esposa, tempo com as minhas filhas. Tem uma filha que vai casar esse ano, né? Então... Eu vou lá, vou cortar gravata. Eu sou bom nesse trem, viu, pastor? Então, ficar com a família, né? Passar esse tempo com a família, passar o tempo com os irmãos da igreja. Eu tenho um prazer muito grande na comunhão da igreja. Eu tenho uns grupos que eu caminho junto na igreja, discipulado. Então, a gente tem tempo junto, e tempo de muita qualidade, sabe? Junto, de compartilhamento, de crescimento espiritual. Então, essas coisas têm sido prazerosas para a minha vida, entende? Não tem só um hobby, não tem só um, não. Tem várias coisas que eu faço que mantêm a minha saúde mental em dia. Pastor, se for... Eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Eita, nós. Quem não ouviu, o Além perguntou aqui se tatuagem é pecado. Eita, nós. Definir como pecado, não, porque nós não temos nenhuma orientação bíblica dizendo que é pecado. Alguns usam um texto lá do Antigo Testamento, eu não lembro o endereço exatamente, nessa hora, dizendo que não deveria marcar o corpo, e lá é por causa dos mortos, né? Se marcava o corpo por causa dos mortos naquela época. Não deveria ser feito isso. Isso não fundamenta ou proíbe o uso de tatuagem. Eu não tenho nenhum problema com relação à tatuagem. Eu mesmo, quando era mais novo, tive muita vontade de fazer. Não fiz porque segurei minha onda. Eu tinha medo de me arrepender também depois, né? Nós também era obediente aos pais. E olha que eu queria uma coisa boa. Eu queria jogar futsal na época, eu jogava o campeonato goiano de futsal, e eu queria tatuar numa panturrilha o rosto da minha esposa, na outra panturrilha o rosto das duas filhas, né? As gêmeas, né? Ana Vitória e Ana Laura. Mas passou, ainda bem. Agora, o que eu penso, o que eu questiono em relação à tatuagem, porque eu vejo, a gente anda na rua hoje, muita gente se tatua hoje, né?
é o sentido daquelas tatuagens. Ah, Eu conheci algumas pessoas nessa caminhada que elas tatuaram coisas que elas nem sabiam que estavam tatuando. E o que elas estavam tatuando poderia gerar um problema para elas com a polícia. Por quê? Porque tem um significado, certas tatuagens têm um significado. Essas pessoas tiveram que fazer uma outra tatuagem palhaço, em cima. por exemplo, palhaço Exatamente. é BO, Isso. BO. Então, e essa pessoa tinha um inacabado, ele teve que fazer uma outra em cima para tampar. E assim, eu estou citando isso como exemplo para dizer que algumas pessoas simplesmente vão lá e colocam uma imagem no corpo. E o meu questionamento é qual é a necessidade disso? Não é a legitimidade disso. Qual é a necessidade de uma coisa que nem tem significado para mim? É só porque é bonito, só porque esteticamente eu vou me achar mais aceitável, mais... Eu não sei, parece que hoje no contexto precisa ser mais aceitável. Então todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Então o meu questionamento não é a legitimidade, eu não vejo problema. Eu não posso definir biblicamente que é pecado, porque não tem menor sentido. Agora, eu posso questionar o porquê. Por que você quer fazer? Por que você quer fazer isso? Qual que é o seu ideal? Qual que é o propósito de você fazer isso, entendeu? Porque se vai fazer, como não tem nenhuma proibição, não faça uma coisa que não tenha sentido e nem significado. Não faça uma coisa que não tem sentido nem significado. Só por estética, eu acho um negócio... Acho assim meio pobre, né? Fazer só por estética. Já que você vai colocar uma marca no seu corpo, né? Exatamente. Aí vem agora a questão que sempre fala assim, quem não tem tatuagem, fala assim, pra que eu vou colocar tatuagem? Já viu Ferrari com adesivo? Se for nesse aspecto, faz sentido também. Pastor, se fosse indicar um filme hoje, qual o senhor indicaria? Rapaz, eu queria vê-lo primeiro para poder indicá-lo, não é? Eu tenho um filme rodando ainda, Brasil Paralelo, e eu estou doido para ver esse filme. Diz que é o primeiro filme que eles consideram verdadeiramente cristão. Eu estou ouvindo falar demais desse filme e eu quero ver esse filme. Mas assim, eu assisto pouco filme, para te falar a verdade. E assim, se eu falar pra você os filmes que eu gosto de assistir, não é filme que geralmente o homem gosta de assistir, não, né? O homem gosta de assistir é aventura, filme de ação. Eu não, eu gosto de filme de romance. Ai, que gracinha. Porque eu sempre assisto com a minha esposa, né? Eu também gosto de filme de romance, comédia romântica. Eu sempre assisto com a minha esposa. Aí já minha mulher não gosta, minha mulher já gosta de ação. A Luísa gosta. E a gente sempre procura um filme. Essa época mesmo de fim de ano, a gente esgota os filmes de como é que fala? Natal, de Natal, comédia romântica, que é muito natalina. bom. Só que aí fica muito cantado, né? Muito manjado, já sabe o que vai acontecer. Mas assim, é geralmente o que eu gosto. Não tem um filme específico. E um livro? Um livro. Livro. Eu falo assim que esse... Depois da Bíblia, eu não vou dizer um só, mas tem alguns livros que marcam a vida. Um livro. Nossa, tem tantos. Tem que tantos. Eu falo assim, esse eu apaixonei. Sei que tem vários, né? Mas tem um Olha, vamos lá. Tem um livro do começo da minha carreira cristã, quando eu me converti, jovem ainda, 19 anos de idade. Esse livro é muito interessante. Ele marcou a minha vida. Ele chama Por que Tarda o Pleno Avivamento. É um livro pequeno, não é um livro grande, não. É um livro pequeno. Por que tarda o avivamento? O Pleno Avivamento, do Leonard Ravenhill, prefaciado pelo Tozer. Muito bom livro, muito bom. Esse livro marcou a minha vida. Me mostrou que eu deveria ser primeiro um cristão, né? Consagrado a Deus, que se devotava a Deus, que buscava a Deus. E depois, como ministro, me chamou a atenção do comprometimento que eu tinha que ter com essa tarefa que Deus me confiou para realizar. Então, esse livro me influenciou muito no começo. Mas não foi só esse. Tem vários outros livros que me influenciaram durante a minha carreira cristã. Pastor, o programa está chegando ao fim, mas antes a gente tem o bate-bolas do programa Talk Show. Eu faço uma pergunta, por exemplo, amarelo... Amarelo. E aí você faz uma outra colocação. É mais ou menos isso, tá? Tá bom, vamos ver se eu consigo. Vamos ver. Não, vai ser fácil. Por exemplo, arroz. Muito bom. Mais ou menos isso. Seria feijão, mas... Feijão é melhor ainda. Vamos lá, bate-bolas. Um amor. Jesus Cristo. Bacana. Um sonho. Fazer a vontade dele. Essa eu já sei, mas eu tenho que fazer. Um time. O maior do mundo, Flamengo.
O maior do mundo. O maior de todos. Ai, ai, ai. Tinha que ter um defeito, o pastor tinha que ter um defeito, flamenguista, mas aí, vamos lá. Uma comida. Feijão tropeiro. Sério, pastor? Você tem Feijão cara de- tropeiro e churrasco. Aí. Feijão tropeiro. Sério, velho? Amo, por mim, comeria feijão tropeiro todos os Você dias. tá brincando, Todos sério? os dias, todos os dias, todos Uhum. os dias. Uma bebida, Uma bebida, um vinho, um vinho. um bom vinho. Seu maior orgulho? Ter sido alcançado pelo Senhor Jesus Cristo. Eu ia achar que você fala que você é pastor, mas tudo bem. Sua maior realização? Minha maior realização, depois do Senhor Jesus, foi a família que Ele me deu. Isso é importante. O maior bem da vida? Deus, Um animal? um animal. Eu não tenho nenhum, né? Não? Não, mas o cachorro, né? Todo mundo escolhe, a maioria escolhe. É o cachorro. Uma mulher? A minha esposa, Eita, Ana Luísa. Nós. Um homem? Um homem, meu pai. Outro homem? Outro homem, o pastor Jesus. Eita. Parecido. Meu pai, pastor Cláudio. Pastor Cláudio. E o outro homem, pastor Jesus. Agora, para finalizar, outro homem. Outro homem. Paz. Eu tô aqui pensando, será que não vai falar do meu amigo Marcos, não? Posso falar, né? Meu irmão. Meu amigo, meu companheiro de Excelente viagem. amigo, um amigo meu de infância. O né? Marco realmente é meu irmão, mas é meu amigo, meu companheiro de viagem. Jogamos muita bola junto. Verdade, Meu irmão, verdade, excelente. Marcos, meu irmão. Pastor Sandro Morato Suzano, eu quero agradecer a sua participação aqui no Talk Show, o seu tempo, o seu carinho, a sua inteligência, o seu modo de pensar, o seu modo de pregar, porque na verdade foi uma pregação aqui, né? A gente escolheu temas, mas foi uma pregação. Quero agradecer e quero te parabenizar que você continua essa pessoa maravilhosa, esse pastor honesto, íntegro, bom de bola, bom de tudo, né? O cara, tudo que ele põe a mão, esporte, o cara desanda. Já jogou vôlei, basquete, futebol, natação, o cara jogou tudo. Você é bonzinho. Eu lembro. gosta de mim mesmo. Eu lembro. Eu sou apaixonado pelo pastor Sandro. Quero agradecer imensamente o carinho, obrigado mesmo, obrigado por tudo. E o Talk Show fica aberto. O dia que o senhor quiser vir, quiser fazer alguma coisa, trazer alguma matéria, alguma coisa, está tudo aberto para o senhor. Sim, eu quero dizer que foi um prazer, um privilégio estar com você, Vone, né? Meu amigo de tantos anos, eu conheço há tantos anos. Foi um privilégio, obrigado pela acolhida, não só sua, mas de todos vocês aqui. Pessoal da Atriz Deus continue abençoando a vida de vocês. E eu quero simplesmente dizer que tudo isso que você falou, eu sou grato ao Senhor Jesus Cristo, porque sem Ele eu não seria nada, com certeza. Então, algumas capacidades especiais Ele deu à minha vida, até mesmo no esporte. Sempre fui esportista, gosto demais, né? Mas tudo é para a glória dele, né? Então, agradeço a Ele tudo. Eu remeto a glória toda a Ele, porque sem Ele eu não seria nada do que eu sou. É verdade, pastor. Então, aqui todo convidado do Talk Show leva uma lembrancinha. Então, desde já, você vai levar 5 litros de sorvete da Nectar Sorvete. Muito obrigado. Olha muito obrigado. aí, da Nectar Sorvete. Muito obrigado. E um kit da Global Suplementos para o senhor. Muito obrigado, Aqui, viu? Obrigadão. eu Deus abençoe agradeço. vocês. Tá bom? E também abençoe a Nectar e a Global, né? Com excelente. certeza. Pastor, muito obrigado mesmo. Valeu mesmo pelo carinho. E eu fico eternamente grato e sempre digo, Pastor Sandro é uma pessoa maravilhosa. Obrigado Amém. mesmo. Obrigado eu. E antes de terminar, eu quero fazer os agradecimentos a Global Suplementos, Nectar Sorvetes, Hipermercado Céu Azul, Cachaça Jamel, Rabelo Motors, Droga Certa, Fazenda Babilônia, Cine Prime e Eduarda Confecção. Obrigado a todos e semana que vem tem mais. Aliás, semana que vem não, já essa semana já, porque a gente tá no meio da semana, a gente se perde, sempre vai ter mais. Gente, um grande abraço e um beijo a todos vocês.